Este vídeo examina algumas das armadilhas mais temíveis já feitas na história da guerra. Projetadas para prender, mutilar e matar aqueles que caíam nelas, representam o pior produto da imaginação humana voltada para a engenharia. Todas elas foram usadas em uma das guerras mais sangrentas da história moderna, a Guerra do Vietnã, ou como é conhecida no Vietnã, a Guerra da Agressão Americana. Entre o início da guerra em 1955 até o seu fim em 1975, mais de 1 em cada 10 de todas as mortes de tropas americanas foram causadas por armadilhas. Quase 1 em cada 5 de todos os Estados Unidos feridos na guerra foram feridos por uma dessas armadilhas. Esses dispositivos acabaram com a vida de milhares de jovens, muitas vezes das piores maneiras possíveis. Utilizando venenos diabólicos, camuflagem sutil e horrível força bruta, essas armadilhas possuem uma fascinação macabra, horrível, mas intrigante. Elas também contam uma história, a história do povo vietnamita e sua luta contra todo o poder da incrível máquina de guerra dos Estados Unidos. Sem tanques, sem aviões e muitas vezes sem armas ou balas, os Vietnã do Norte lutaram contra um poder numericamente e tecnologicamente superior por 20 anos. Para ter alguma esperança, eles tiveram que usar todos os truques possíveis. Aqui estão alguns dos truques mais devastadores usados, as armadilhas mais temíveis da Guerra do Vietnã. A temida armadilha Punji causava medo nos corações de muitos militares Estados Unidos. Ninguém que viu alguém cair em uma dessas fossas letais jamais esqueceria. A armadilha consiste em estacas de bambu ou ocasionalmente de metal afiadas até um ponto letal no final, enterradas em uma cova. A cova era então escondida, camuflada de cima. As tropas estariam marchando de um lugar para outro, geralmente em caminhos claramente marcados através de florestas e terras agrícolas. É aqui que os norte-vietnamitas construíram suas armadilhas. Imagine a cena: soldados Estados Unidos em movimento, conversando, cantando ou brincando com a guarda baixa. Então um estalo e um estrondo interrompem a conversa, substituindo-a por gritos e exclamações de dor. Uma perna infeliz atravessa a tampa de cobertura da armadilha Punji, mergulhando o pé do soldado no fundo com toda a força do peso do corpo. Lanças perfuram a carne com uma força horrenda. Para os sortudos, estas passariam direto pelo pé. Para os menos afortunados, elas acertariam o tornozelo e subiriam pela perna, atravessando a coxa. Estacas apontando para baixo, como dentes curvos de leão, foram colocadas nas laterais de algumas covas. Consequentemente, uma perna, ao entrar na armadilha e ser perfurada, não poderia ser retirada da armadilha sem causar danos massivos e irreparáveis. Os soldados dos Estados Unidos da América chamavam sombriamente esse tipo de armadilha de pega-moscas, porque como moscas nas mandíbulas de uma Vênus pega-moscas, os homens dentro estavam presos, muitas vezes condenados. Essa armadilha variava muito tanto em tamanho quanto em caráter. Às vezes os buracos eram rasos e pequenos, eram capazes de engolir um pé ou perna, cheios de espinhos de alguns centímetros. Às vezes eles eram grandes, metros de largura e até 10 pés de profundidade. Estes seriam preenchidos com lanças de bambu muito maiores, capazes de empalar uma pessoa diretamente. Não contentes em fazer armadilhas tão grandes para uma única vítima tropeçar, as grandes armadilhas geralmente apresentavam um recurso de design simples. Um pivô no centro ao qual a tampa camuflada estava presa significava que, uma vez tropeçada, a armadilha se abriria em vez de desabar para dentro. Uma vez que o soldado deslizou para dentro, ela voltou à sua posição original, pronta, esperando por outra vítima. Assim, os homens poderiam se encontrar perfurados por essas formidáveis lanças de bambu, presos na escuridão total, potencialmente presos na companhia dos restos de outro camarada infeliz que encontrou um fim prematuro nessa devastadora armadilha.
Essas coisas eram temidas, e com razão, até mesmo por homens endurecidos pelo combate que temiam muito pouco. José O. Riley, um pensilvaniano recrutado e enviado para o Vietnã, aos 19 anos, disse que sua maior preocupação eram as armadilhas. Citação: estava escrito bem no mapa, área de armadilhas. Perdíamos pernas ou pés para armadilhas punji quase diariamente durante varreduras. Agora, os homens às vezes sobreviviam à queda agonizante nas armadilhas punji, especialmente uma menor. Mas além da força da queda e do conjunto de lanças de bambu, essas armadilhas guardavam um segredo bastante nojento para tais vítimas. As estacas eram revestidas com urina e fezes, tanto de animais quanto de humanos, bem como venenos de plantas e animais da selva ao redor. Essas substâncias ficavam no calor úmido e pegajoso do clima do sul e centro do Vietnã por dias, até semanas. Sua toxicidade era fatal. Assim, os homens podiam sobreviver à lesão inicial causada pela armadilha punji, mas com os produtos químicos infecciosos e venenosos introduzidos nas feridas, a taxa de letalidade, sem mencionar o sofrimento humano, aumentava em ordens de magnitude. Aqueles que caíam em armadilhas untadas com tais substâncias não ficariam no Vietnã por muito tempo. A ideia das armadilhas punji era brutalmente simples e eficaz, mas não era nova. Uma armadilha semelhante havia sido usada pelos gauleses contra César e suas legiões romanas quase 2000 anos antes. O verdadeiro Deleu, ou Fosso do Lobo, era originalmente para capturar lobos. Uma versão similar, geralmente conhecida como Fosso do Tigre, já era usada há muito tempo na Ásia. Há alguma especulação de que os vietnamitas pegaram a ideia das tropas japonesas, que ocuparam o Vietnã de 1941 a 1945 e usaram armadilhas semelhantes em toda a Ásia. Mas, independentemente de quem inventou essa armadilha, não há dúvidas de que esses fossos da morte estão entre as piores e mais devastadoras armadilhas usadas na Guerra do Vietnã. Armadilhas punji, como as de massa, eram extremamente violentas. Ao acionar um fio de tropeço, uma tábua ou cesta ponderada seria liberada, mergulhando rapidamente em direção à terra e a qualquer um que estivesse embaixo dela. Às vezes, eles usavam um mecanismo de pêndulo, oscilando para frente e para trás em arcos mortais. Com espinhos de metal ou madeira pontiagudos e tijolos ou concreto quebrados amarrados a eles, as armadilhas de massa eram coisas mortais, capazes de esmagar qualquer coisa com que entrassem em contato. Essa armadilha apresentava um grande grau de variação, com os materiais de construção diferindo dependendo das peças disponíveis e da imaginação de seu construtor. Bolas de concreto, madeira afiada, até insetos raivosos, todos eram usados para tornar as armadilhas de massa letais e aterrorizantes. Existem muitos relatos de até mesmo cascas de coco sendo usadas, preenchidas com um material pesado e perfuradas com tudo e qualquer coisa afiada. Grupos de homens estariam se movendo pela floresta quando o tropeço em uma videira ou fio liberaria essas armadilhas, enviando-as em disparada, muitas vezes na altura do rosto, em direção aos soldados desavisados. As direções de onde eles vinham eram imprevisíveis, e essas armadilhas de massa eram posicionadas de forma que balançassem para frente e para trás, mantendo seu ímpeto como um pêndulo. Não é preciso dizer que as lesões causadas por essas temíveis contrapções eram tremendas. O trauma contundente causado por estas era frequentemente concentrado através de vários pontos afiados que se projetavam a partir desse centro de massa mortal, causando perfurações e lacerações, junto com a enorme energia cinética da massa. A ideia da armadilha de massa, assim como a armadilha punji, era assustar tanto os homens que eles não queriam continuar. A maioria das armadilhas tinha semi-eficácia em matar diretamente. Em vez disso, o design da armadilha se concentrava em criar choque e horror para mutilar aqueles poucos pegos nelas e criar uma dor massiva e excruciante. O homem na armadilha era uma vítima. O esquadrão de seus camaradas de armas, agora assustados, cautelosos e horrorizados, eram vítimas de outro tipo. É essa guerra psicológica que é de fundamental importância para todos os combatentes na Guerra do Vietnã. O terror era uma arma incrível, e isso explica a brutalidade pura da armadilha de massa e outras armadilhas como ela.
Essa armadilha não parece que saiu diretamente de um filme? Posso te garantir, era tudo real. O Poço de Cobras. Bem, filmes são uma coisa, mas essas armadilhas de cobra eram sérias. Embora grande parte do processo sobre essas armadilhas permaneça um tanto misterioso, é claro que cobras venenosas foram usadas em grande escala na Guerra do Vietnã, de víboras de poço de bambu a cobras monocelulares negras que podem crescer até 4 pés de comprimento. O Vietnã tem uma biodiversidade rica o suficiente em répteis perigosos para fazer qualquer um, até mesmo amantes de cobras autênticos, concordar com Harrison Ford. Essas cobras mortais geralmente eram imobilizadas antes de serem deixadas em lugares por onde os soldados provavelmente passariam. Se achadas no primeiro dia após serem abandonadas, as chances de serem machucadas por estas cobras eram bem baixas. As cobras são criaturas tímidas, não atacam sem aviso. Os problemas vêm depois. Dado tempo suficiente, esses répteis venenosos começam a ficar com fome, sede e raiva, atacando e mordendo qualquer coisa ao seu alcance. Se isso não fosse suficiente, essas cobras venenosas eram frequentemente pregadas em árvores e portas, onde se tornavam particularmente perigosas. E como se pode imaginar, particularmente agressivas também. As forças norte-vietnamitas usaram todos os tipos de armadilhas para cobras. E honestamente, fiquei surpreso com a grande variedade e escala de armadilhas para cobras descritas por veteranos de guerra. Cobras pregadas em árvores, cobras em caixas de mola, cobras em túneis secretos, todas armadilhas de cobras. Na verdade, você pode honestamente pegar qualquer uma das outras armadilhas que discutimos e alguém ao longo da linha da Guerra do Vietnã terá encontrado uma maneira de cooptar a coisa com cobras. Mas as cobras não foram os únicos animais usados para assustar os soldados. O tenente João Flores lembra como as forças comunistas vietnamitas usavam fios de tropeço para liberar caixas de escorpiões nos pequenos confinamentos dos túneis, pelos quais os soldados tinham que rastejar. Um de seus homens foi picado e saiu gritando, recusando-se a entrar em um túnel desses novamente. Vespas, marimbondos e abelhas também foram usados extensivamente na criação de armadilhas de guerra, assim como formigas com mordidas temíveis. Agora, armadilhas de cobra, a menos que combinadas com outras armadilhas, não eram, como regra, particularmente eficazes. Na época, as cobras eram apelidadas de Charlies de 2 passos, porque as tropas supostamente só conseguiriam dar cerca de 2 passos antes de desmaiar, inconscientes com a dor. Mas isso era um exagero. Poucas cobras venenosas tinham veneno de ação tão rápida. No entanto, a existência do apelido demonstra como as cobras assustavam um grande número de homens normalmente muito sensatos, deixando-os completamente sem sentido. Em uma guerra de vontades, essa é uma arma útil para se ter. Se você puder tirar um momento para imaginar esses jovens soldados, muitos deles adolescentes, a milhares de quilômetros de suas casas, a ideia de uma serpente avançando, presas à mostra de uma árvore à altura do rosto, ou encontrando uma rastejando por um túnel sem saída rápida, e possivelmente sem espaço para matá-la também se ela estiver indo para você, então talvez você possa ter uma ideia de como essas armadilhas de cobra atormentaram muitos soldados. Essas armadilhas, além de fascinantes, mostram a engenhosidade dos vietnamitas em usar os materiais ao seu redor para aterrorizar as forças invasoras. Sem as granadas ou armas para fazer o trabalho, as cobras assumiram o fardo de aterrorizar as tropas dos Estados Unidos da América. Nossa última armadilha devastadora neste vídeo também é a mais avançada, a mina de explosão Mi-14. Talvez esta entrada te surpreenda, mas a mina M14 merece ser vista lado a lado com outras armadilhas temíveis, como a armadilha Punji, a armadilha Massa e a armadilha de cobra por um bom motivo. Conhecida como Toe Popper, por causa de seu tamanho e área de efeito pretendida, a M14 é pequena. E eu quero dizer muito pequena, talvez 2 polegadas de tamanho, e isso a torna muito fácil de esconder e muito fácil de implantar rapidamente em grandes números. E foi exatamente isso que aconteceu. Centenas de milhares foram plantadas em todo o Vietnã e muitas permanecem até hoje. Desde o fim da guerra, em 1975, cerca de tantas pessoas foram mortas por minas não explodidas deixadas no solo, quanto o número total de Estados Unidos que morreram na própria guerra,
cerca de 50.000. Baratas para serem colocadas no solo, essas pequenas minas diabólicas deixaram um legado incalculável. Então, como elas funcionavam? Com apenas 29 gramas de explosivos potentes, essas minas não matavam instantaneamente, exceto se pisadas por uma criança. Em vez disso, a carga destruía a metade inferior da perna, do joelho para baixo. Isso incapacitaria uma vítima para a vida se ela sobrevivesse à lesão. A M14 foi uma das primeiras minas feitas com a intenção não de matar, mas de mutilar. Seu design engenhoso possibilitou isso. A placa superior, uma vez pisada, atuava em uma placa convexa flexível conhecida como mola Belleville, que por sua vez acionava o pino de disparo, ativando a mina. Comumente escondidas por crianças por serem de fácil manuseio, essas minas agora estão por várias regiões do Vietnã. Em uma cruel ironia, aqueles mais propensos a pisar em tais coisas hoje em dia são crianças brincando. Talvez não mais velhos do que aqueles que podem ter colocado as minas lá há 50 anos. O design da mina M14 permitiu sua produção em massa por poucos dólares cada. Usadas em números tão massivos e com um efeito tão devastador, essas pequenas minas mortais certamente merecem um lugar nesta lista de armadilhas mais devastadoras. Agora, a armadilha Punji, a armadilha Mace, a armadilha de cobra e a mina M14 são todas armadilhas devastadoramente eficazes à sua maneira, danificando suas presas fisicamente e psicologicamente. Talvez seja fácil odiar aqueles que fizeram tais armadilhas terríveis, dispositivos construídos para roubar as pessoas de vida e dignidade, sem que o Criador jamais tenha que ver o sofrimento que causaram. É verdade que a existência desses dispositivos é deplorável. É certo condenar o uso deles. Mas além disso, é importante considerar por que tais coisas foram construídas. Qual é a semelhança, além de serem projetadas para matar e mutilar, que essas armadilhas têm em comum umas com as outras? Com, talvez a exceção da quarta, todas essas armadilhas são primitivas. Eles geralmente usavam técnicas e materiais na construção conhecidos por muitas centenas de anos antes da Guerra do Vietnã. Construídas não por algum poder centralizado e organizado, essas armadilhas representavam tentativas ad hoc de retardar um inimigo por uma variedade de pessoas em uma variedade de lugares. Eles usavam materiais locais, o que estivesse à mão. Assim, pode-se explicar a variedade de armadilhas mortais feitas de madeira, pedra, ferro e bambu. Deve-se dizer que essas armadilhas não eram prova de maldade ou qualquer ódio incomum para com as tropas americanas e seus aliados sul-vietnamitas, mas sim as ferramentas desesperadas de um exército completamente sem suprimentos, superado em armamento e em classe. O termo para este tipo de guerra, um poder mais fraco usando a interrupção através de sabotagem, armadilhas e assassinato, é conhecido como guerra de guerrilha. Em suma, essas armadilhas são um sinal de fraqueza das forças comunistas no Vietnã, simplesmente incapazes de enfrentar o exército dos Estados Unidos da América frente a frente. Enquanto os Estados Unidos tinham o poder de literalmente apagar cidades do mapa e destruir florestas inteiras com napalm e produtos químicos, o melhor que as forças comunistas podiam fazer era esperar o seu tempo, cavando trincheiras e enchendo-as com paus, afiados à mão. Ainda assim, Henry Kissinger resumiu perfeitamente o problema enfrentado pelos Estados Unidos em 1969. O exército convencional perde se não vencer. O guerrilheiro vence se não perder. As armadilhas auxiliaram os norte-vietnamitas a fazer isso, com o objetivo não de matar grandes números, mas de retardar, interromper e desmoralizar as tropas. As armadilhas foram muito bem sucedidas e fizeram os soldados temerem entrar em certas áreas. Cada armadilha acionada levantava a questão nas mentes dos homens que serviam nas forças armadas sul-vietnamitas e americanas. Por que estamos lutando nesta guerra e como eles, que têm tão pouco, continuam a lutar? As armadilhas mencionadas acima, portanto, representam uma parte importante da história de toda a guerra vietnamita, uma visão das táticas desesperadas empregadas pelos norte-vietnamitas e dos horrores que as forças armadas sul-vietnamitas e americanas suportaram. Obrigado por assistir. Por favor, deixe um comentário e um like neste vídeo e considere se inscrever para apoiar o canal. Vejo você na próxima vez.